Olá, turma! Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos ver as atividades do PET 7 da primeira semana. Leia o texto a seguir. Os cientistas. Você sabia que a ciência é uma das formas que temos de conhecer o mundo? A pessoa que faz ciência é chamada de cientista ou pesquisador. Tanto homens quanto mulheres podem ser cientistas. Bastam apresentar algumas características para que seu trabalho tenha sucesso. Para ser cientista, a pessoa tem que gostar muito de estudar, ser curiosa e querer sempre saber como as coisas são e por que elas acontecem da forma que acontecem. Além dessas características, para ser um bom cientista, a pessoa tem que ter muita paciência, pois o seu trabalho pode levar de dias a anos para ficar pronto. Cientistas também precisam ser grandes observadores, pois não podem deixar escapar nenhum detalhe. Então, turma, tanto homens quanto mulheres podem ser cientistas. E o cientista, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter umas certas características. Ele tem que gostar, por exemplo, de estudar. Então, ele escolhe uma área lá que ele acha interessante, por exemplo, pode ser que ele estude sobre os animais, ou pode ser que ele estude, por exemplo, os vírus, que está muito comum agora por conta da pandemia. Pode, por exemplo, ser uma pessoa que gosta de estudar, por exemplo, as plantas, né? Saber para que serve cada planta, se essa planta pode ser utilizada para tratar alguma doença do ser humano. Tem que ser aquela pessoa curiosa, que quer descobrir uma coisa nova, que vai investigando as coisas para poder encontrar um resultado daquilo. E os cientistas, eles têm que ter paciência. Por quê? Pode ser que o trabalho deles leve muito tempo. Então, existem pesquisas, por exemplo, de remédios que nós temos hoje lá na farmácia, que levaram anos e anos para ser feito. Eles começam a estudar uma substância e aí eles vão testando essa substância, analisando cada uma das características dessa substância para falar, olha, isso daqui vai servir para ser um remédio para tratar, por exemplo, dor de cabeça. Então, tem que ter essa paciência, porque pode levar bastante tempo. Os cientistas podem trabalhar em diversos lugares. Alguns trabalham em laboratórios cercados por aparelhos, outros já trabalham em escritórios cercados de máquinas. Também existem cientistas que trabalham ao ar livre, como por exemplo em florestas, no mar ou mesmo em naves espaciais. Dessa forma, agora você sabe que um cientista é uma pessoa comum e não uma pessoa maluca que faz mágicas, como é retratado em filmes e desenhos. O cientista na vida real é uma pessoa que estuda, pensa e pesquisa sobre coisas que ainda não foram descobertas ou problemas ainda sem solução. Então, o trabalho de cientista, ele pode acontecer em diversos lugares, porque vamos analisar aqui. Imagine que você vai fazer um estudo, você é um cientista na área de biologia e você vai estudar o comportamento dos animais na floresta. Você vai ficar dentro de um laboratório? Não, você vai lá para o meio do mato procurar os animais que você está estudando para você fazer uma análise deles. Então, existem diversos lugares que você pode trabalhar sendo cientista. Aqui eu trouxe dois exemplos. Nós temos aqui, nessa primeira imagem, uma cientista da NASA, que é a agência espacial americana que faz os foguetes que vão para a Lua, que vão para a estação espacial. Então, ela é uma cientista que ela trabalha nesse ambiente aqui, e o trabalho dela aí consiste nas questões de naves espaciais, de como é que eu vou fazer um foguete chegar, sair do nosso planeta e ir para o espaço, tudo que envolve aquilo. E aqui nós já temos um grupo de cientistas trabalhando em um laboratório, né, fazendo os estudos que eles têm que fazer a partir do que eles trabalham ali. Então, existem diversos lugares que um cientista pode trabalhar. Agora nós vamos para as atividades dessa semana. Número 1. Segundo o texto acima, quais são as características que uma pessoa deve ter para ser um bom cientista? Você pode voltar lá no texto que você vai encontrar lá descrevendo quais são as características de um bom cientista. Número 2. Segundo o texto acima, o que um cientista faz? Quais são os lugares em que um cientista pode trabalhar? Essa parte aqui do que um cientista faz, ela está praticamente, você vai acabar respondendo ela aqui na primeira parte, porque as características e o que um cientista faz são basicamente a mesma coisa. Aí você vai focar mais nessa segunda questão sobre quais os lugares em que um cientista pode trabalhar, aonde o cientista pode, quais são os locais de ambiente assim que o cientista pode estar desenvolvendo o trabalho dele.
Número 3. Você ou uma pessoa que você conhece podem ser futuros cientistas que farão grandes contribuições para a ciência. Então, se você fosse um cientista hoje, o que você gostaria de pesquisar ou inventar? Se você fosse um cientista hoje, já sou um cientista, o que eu quero pesquisar? O que eu quero saber mais? Qual é o assunto que eu quero saber mais, que eu quero me aprofundar naquilo, que eu quero estudar e fazer novas descobertas relacionadas àquilo? Vamos colocar aí a cabecinha para pensar e aí vocês respondam a número 3. Lembrando sempre, terceiro ano, que qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço!